É sempre uma grande alegria quando você está conectado conosco para mais um culto. Amanhã é o último domingo do ano da igreja, então vai ser também a última vez que nós vamos ter o nosso cartaz do lema da igreja, e que nos diz, 2021, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. A partir do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, onde diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido, e convido você a que nesse momento nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento também, nós queremos acompanhar ou cantar junto do hino 211 do Inário Luterano. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ó meu Deus e Pai, reconheço todos os meus pecados que cometi contra Ti, por pensamentos, palavras, ações, coisas que fiz e que deixei de fazer. Me humilho diante de Ti em sincero arrependimento e, confiando na Tua promessa, peço e recebo o Teu perdão. Por amor de Teu Filho, meu Salvador. Amém. Se é essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, convido você a acompanhar a leitura do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento para o dia de hoje, nós encontramos no profeta Isaías, capítulo de número 51, dos versículos 4 até o versículo de número 6, referente ao fim dos tempos, à volta de Jesus. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las.
Olhem para o céu lá em cima. Olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça. A terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Assim termina a leitura. Ouçamos também a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, dos versículos 24 até 37. Relativo também à volta de Jesus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontrem vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Convido você a que possamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino 529 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no Evangelho há pouco lido, Marcos capítulo 13, destacando o versículo 26, onde diz: Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Amigos no Salvador Jesus, no relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 9 a 11, está escrito: Jesus foi levado para o céu diante deles, dos apóstolos, e então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco, anjos, apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Acabamos de, após a leitura do Evangelho de hoje, confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, onde dissemos: no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nosso texto do Evangelho, Marcos 13, e, relembrando, então o Filho do Homem descerá nas nuvens com grande poder e glória. Vemos nitidamente que as palavras de Jesus no Evangelho cumpriram-se no relato de Atos dos Apóstolos. Por isso, nós cristãos cremos e confessamos em fé na certeza da volta de Jesus, conforme o relato da Escritura. Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. O texto de Marcos 13, 24 a 37, ele intercala 2 assuntos de suma importância: o sofrimento do povo de Deus e a destruição do templo de Jerusalém, bem como a volta de Jesus em sua segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos. Nós, na mensagem de hoje, vamos nos ater à volta de Jesus. Relatos da volta de Jesus em toda a Escritura não é novidade. Já no Antigo Testamento havia profecias sobre isso. Exemplos: Isaías 13:10, onde diz: está chegando o dia do Senhor. Joel 2:10, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. E Joel 2:31, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Em Hebreus, no Novo Testamento, 9:28, lemos: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá, segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus, os cristãos, de um lado do mundo até o outro. O medo e pavor em ser terrível o dia do Senhor, conforme vimos no texto de Joel 2:31, é somente para os descrentes. Os cristãos, com os nomes escritos no livro da vida, não precisarão temer. Pelo contrário, será um dia de grande alegria e glória. Conforme vimos, os anjos de Deus nos reunirão junto com ele. E diz 1 Tessalonicenses 4:16 a 18, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós,
os que estivermos vivos seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim, ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Mais adiante, o apóstolo Paulo também diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Paulo alerta que quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. Versículo 3 do capítulo 5. Voltando agora ao texto do Evangelho, nosso Evangelho de hoje, Marcos 13, 24 a 37. Jesus usa uma figura para exemplificar que se conhece muito bem os sinais de que o tempo está perto. No outono, a figueira perde as folhas. Quando os ramos da figueira na primavera ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabe-se que o verão está chegando. Assim, os sinais atestam que a vinda de Jesus está próxima. Sinais como, por exemplo, terremotos, falta de alimentos pelo mundo, guerras, falsos profetas, perseguição aos cristãos, esfriamento do amor, ódio, maldade e muitos outros sinais. Os versículos 35 a 37 de Marcos deixam o alerta. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vamos ficar dormindo. Vamos estar acordados em nosso perfeito juízo, simplesmente confiando em Jesus. Paulo também diz para usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. 1 Tessalonicenses 4, 8. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 10. Lembremos que Cristo ressuscitou, vive e reina, voltará a qualquer momento. E Paulo ainda diz, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amigos no Salvador Jesus, creiamos que Deus nos revelou tudo isso que Ele revelou em Sua palavra, que permanece para sempre. A palavra que contrasta com o mundo que um dia acabará. Que nossa súplica ao Senhor seja, Senhor, faz-nos ficar atentos aos sinais da volta do Teu Filho Jesus. Aumenta a nossa fé. E como é do Teu propósito que o Evangelho seja anunciado a todas as nações, antes que venha o fim, conforme Marcos 13, 10, usa-nos como instrumentos Teus, a compartilhar do Teu amor em Cristo Jesus para o mundo. Conceda-nos em fé receber o Teu Filho Jesus Cristo e seu convite para a vida eterna. Que Deus possa nos conceder. Recebemos aquele convite maravilhoso de Jesus. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém.
nossa oração geral, nós queremos agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de chegar ao fim de mais um ano da igreja. E também por ter nos acompanhado em dias tão difíceis, especialmente de pandemia. E falando em pandemia, também orar por muitas pessoas ainda no período de pandemia que estão com Covid, muitos entre nós e as pessoas próximas a nós e também pelo mundo afora. Mas não só nessas dificuldades, mas em tantas outras necessidades e dificuldades. Entregamos tudo aos cuidados do nosso Deus, conforme diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que Tu estás sempre conosco. Teu Filho Jesus disse, estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Como é bom saber, Senhor, que Tu nos alertas através dos sinais que o fim está próximo. E quando nos lembramos de mais um final do ano da igreja, também os textos querem nos lembrar da volta de Teu Filho Jesus. Dia terrível de condenação para os descrentes, mas para nós cristãos, conforme a Tua promessa, que cremos e confiamos pelo Teu amor e graça, pelo Teu Evangelho, a partir dele, e que o Espírito Santo tocou nossos corações, pelo batismo ou pela palavra, assim, Senhor, nós temos a oportunidade maravilhosa de aguardar com alegria a volta de Teu Filho Jesus para o grande convite para a vida eterna. Enquanto estamos nesse mundo, muitas necessidades, dificuldades, angústia e dor temos. E Tu sempre estás conosco a nos ajudar. Olha com Tua bondade e misericórdia, Senhor, para tempos difíceis que ainda estamos de pandemia, especialmente para as pessoas entre nós e pelo mundo afora com Covid. Recupera-as de acordo com a Tua santa vontade. E se porventura também, Senhor, Tu levas pessoas também com essa doença e tantas outras para junto de Ti, consola e conforta os entes queridos com a certeza da ressurreição que há em Cristo Jesus, a certeza da vida eterna. Fica conosco a abençoar as nossas famílias, os relacionamentos, também, Senhor, a governabilidade dos países e entre nós e em nosso país também. As decisões que precisam ser feitas em dias tão difíceis também, e que, Senhor, se o esfriamento do amor é algo que está acontecendo pelo mundo, mas que nós possamos, a partir sempre da Tua palavra e também dos sacramentos, né? Especialmente uma vez que já fomos batizados, Tua palavra e a Santa Ceia, nos fortalecer em Ti, ó Deus, para que possamos amar, assim como Tu nos amaste, amar o nosso próximo. Fica conosco, abençoa-nos em Tua graça, guia-nos nas nossas vidas e, por fim, recebe-nos na bem-aventurança eterna. Ouve-nos por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é o momento que a gente sempre faz os agradecimentos a todos que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para que nós pudéssemos ter o nosso culto de hoje. Fica o convite para você, para que no próximo sábado também, às 19h15, nós possamos estar conectados, né, novamente, de forma que possamos ter o nosso culto. E desejo a você um final de noite abençoado, início de semana, a semana toda, as bênçãos em sua vida. E para tanto, oferecemos a você a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino 538 do Inário Luterano.